O barulho vai incomodar um pouco, mas eu não vou falar muito, só vou explicar aqui já. Primeira coisa que a gente vai fazer é o procedimento de pré-aquecimento, onde eu vou fazer a aplicação de calor em toda a placa, tá? Por mais ou menos aí uns 30, 40 segundinhos, para logo em seguida a gente iniciar o processo real de remoção. Tá? Então primeiro só o pré-aquecimento, a gente vai ficar alguns segundos aqui aplicando calor. Isso para que a solda, a placa, ela já entre num aumento de temperatura graduativo. Tá? A gente vai evitar de fazer uma aplicação mais agressiva de calor. Isso vai fazer com que a placa ela leve menos tempo para fazer a subir de temperatura o suficiente para a solda derreter, a solda do conector. Se eu aplicasse o calor diretamente no conector de carga, eu teria uma chance maior de causar uma falha na placa, uma bolha, de estourar uma trilha. Então, fazendo esse pré-aquecimento, a gente acaba garantindo a vida útil da placa. Lembrando, mais uma vez, que esse é o procedimento mais seguro que a gente pode estar fazendo para a solda. Quem está começando agora, quem tem total insegurança em realizar esse tipo de procedimento, segue esse passo a passo direitinho, que vocês vão conseguir fazer o processo, não vai danificar a placa, vai ter um resultado positivo e aí você acaba adquirindo cada vez mais confiança ao realizar essa. Então aqui, ó, feito o pré-aquecimento, a gente vai concentrar a aplicação de calor no conector e em alguns segundos a gente consegue tirar ele. Tá? Esse é o processo de remoção de conectores. Isolamos o microfone para não causar falha, trabalhamos com a fita de alumínio para isso, isolamos toda a parte plástica da placa para não romper nenhuma trilha. Como a gente consegue observar aqui, nenhum dos terminais foram rompidos, estão todos aqui prateadinhos, bonitinhos. Esse é o processo de remoção. Vou pegar um conector novo para que a gente faça o procedimento de estanhar, tá? As peças novas elas não vêm com solda. Esse conector aqui, se a gente observar, ele já tem a solda nele mesmo. Tá? Acho que não vai focar aqui, mas ele já vem com solda porque ele estava soldado na placa. Então ele vem todo prateadinho. O conector novo ele vem dourado. Se você não estanhar a peça nova, ela não vai soldar na placa, ela não adere. Tá? Esse é um erro que a gente acaba cometendo e por isso que ele não funciona. Outro ponto bem importante, tá? É desligar a máquina. A gente aumenta a vida útil da resistência, não deixa ela ligada desnecessariamente. A placa quente não se movimenta, não se assopra, não limpa, não coloca no ventilador nem nada. A gente deixa ela voltar à temperatura ambiente naturalmente. Enquanto isso a gente vai estanhando o conector, a peça nova, para depois a gente reposicionar ela aqui. Nesse caso, a solda da placa ficou perfeita, ficou intacta, então não há necessidade de fazer um trabalho nela. Tem gente que tem o hábito de tirar a solda que está aqui, colocar uma solda nova. Não há necessidade, tá? Nesse ponto aqui, a solda está em perfeitas condições, a quantidade está legal. Então a gente só vai reposicionar a peça nova e soldar ela. Aqui é o seguinte, essa peça não é o mesmo conector, tá? Eu sei. Eu só peguei esse conector para demonstrar para a gente aqui o processo de estanhar. Então, primeira coisa, eu vou colocar bastante fluxo pastoso nele. O fluxo pastoso vai ajudar, na verdade, ele vai prevenir que a solda encoste um ponto no outro aqui. A gente não pode deixar esses terminais unidos, tá? Então, na hora que a gente for fazer a aplicação de solda, cada terminal desse tem que ficar isolado um do outro. Não pode estar encostando, tendo contato. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de estanho no ferro de solda. E aí eu vou segurar o conector aqui com a pinça, porque ele vai esquentar muito. Tá? E a gente vem aplicando a dosezinha de solda nele aqui. Vai reparar que ele vai ficando prateadinho. Esse é o processo de estanhar o conector. Esse então é o resultado final, tá? Tudo bem estanhadinho, frente e verso. E aí o que a gente precisa agora é posicionar a peça nova, né? No caso seria posicionar a peça nova ali na placa. Tá? Como o conector não é compatível, e aqui eu estou mostrando para vocês o procedimento, a gente vai estar substituindo pela mesma peça, tá? Então a soldinha aqui, ó, ela tá bem feita, esse amarelinho aqui do próprio fluxo, tá? E esse é um ponto vazado, então não tem trilha. As trilhas que importam pra gente são essas da parte de trás. Então comumente a gente tem as extremidades, seria esse ponto aqui, positivo e negativo, tá? E esses três aqui no meio será a parte de dados ou para uma carga turbo. E o restante desses pontos aqui estão todos ligados à terra, são pontos de fixação, só para travar o conector aí, tá? Então vamos soldar ele de volta e aí vamos ver como que funciona. Então aqui, ó, a máquina já está ligada, o ajuste do conector é feito aqui manualmente.
gente vai tentar posicionar ele o mais perto do correto possível. Como a placa esfriou, a gente volta a realizar o pré-aquecimento. Então a gente vai fazer um aquecimento em toda a placa, mais uma vez, aqueles 30, 40 segundos, tá? Para logo em seguida a gente fazer a concentração do calor no conector. Reparem que é sempre em movimentos, pode ser linear ou circular, mas evita de deixar o soprador parado no único ponto, sempre movimentando ele, tá? Se a gente fez o ajuste correto do conector, assim que a solda entrar em ponto de fusão, o conector ele vai encaixar sozinho, tá? Então, deu uma batidinha aqui, ele saiu. Então, assim que a gente conseguir fazer com que a solda entre em ponto de fusão, o conector bem alinhado nos pontos de solda, ele cai sozinho, tá? Então, feito o pré-aquecimento, a gente vai concentrar o calor aqui no conector. A solda começa a brilhar, a derreter, alguns pontos já entraram em ponto de fusão. E a gente tem essa pressionadinha com a pinça aqui, só para garantir. Já tirei o calor, coisa de 5 segundinhos, a solda ainda está brilhando, ela ainda está em ponto de fusão. Assim que ela perde esse brilho, a gente solta ela aqui, ó. Foi soldado, tá? Então, troca de conector feita com sucesso, o microfone não foi afetado, está isolado. Os pontos de solda todos bateram perfeitamente. Na parte de trás aqui, que é o principal, eles estão 100% alinhados, tá? O conector tem que encostar na placa. Então, os pontos de solda do conector estão perfeitamente alinhados nos conectores da placa, tá? É esses terminais aqui. É isso que vai fazer com que o aparelho volte a carregar. Então, a gente conseguiu fazer um serviço perfeito aqui de solda. Beleza? Tem dúvida, dificuldade, tá com medo? Compra as plaquinhas, pega uma sucatinha dessa, igual que eu tô aqui na mão, e treina. Agora aqui a gente vai estar trabalhando com a seção de retrabalho, né? Dá um zoom aqui. Deixa eu conseguir focar bem o conector. E a gente vai fazer a remoção dele. Vou ligar ela aqui.